Bom dia, pessoal! Que alegria encontrar aqui os futuros professores da Prefeitura Municipal de BH. Recebe aí, hein? Estou aqui entrando para que você possa ajustar seu aparelho, possa ver se está tudo ok, se o som está ok, para a gente não perder um momento da aula, tá? Vai falando aqui para mim, vai chamando todo mundo, fala, olha gente, já está começando. A professora Gleice já está aí na aula do Fátima Soares. Vamos aí entrar todo mundo junto para ninguém perder nada. Bom dia para todo mundo aqui, para Messônia, para Adriana, para Mônica, para Nilda, para Ariadna, Carla, Carolina, Lidiana, Eveline, Deise, Camila, Gleicilene, Fernanda, Roselê, que nome bonito, Roselê, Mônica, Kátia com 2T, nunca tinha visto Kátia com 2T, Daniele, Gabriela, Cibele, Ariadna, tá? Vai dando aí o retorno para mim, se a imagem está ok, se o som está ok, se está dando para vocês captarem a imagem aqui do fundo, a imagem dos slides que eu vou passar aqui no fundo, se está dando para você enxergar direitinho. Eu vou passar o primeiro slide aqui, olha, está dando para você ver direitinho, está bem centralizado. Vai dando aqui para mim. Bom dia, Tamires, Ivani, Carmen, Aniele, Aline. Bom dia, bom dia, bom dia, os futuros professores e professoras da PBH, não é verdade, gente? Que concurso, né? Fantástico, no meio de tantas notícias ruins, de tantos acontecimentos ruins, de um ano tão difícil, né? 2 anos, na verdade, que nós tivemos com tantas dificuldades, com tantos desafios. Aí a gente encerra o ano com essa boa notícia que vem afagar um pouco o nosso coração. Não que ele apague, né, todos os sofrimentos, todas as dificuldades que nós atravessamos, mas é uma esperança, não é verdade, gente? A esperança, principalmente no momento em que o professor, principalmente o funcionalismo público tem sido tão atacado, né? A gente ter um concurso público elaborado, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito do edital hoje, de uma forma tão séria, de uma forma tão consistente, é de fato uma esperança, é de fato um sopro, um gás que a gente ganha nesse final de ano, né? Gleice, minha xará, 2 Gleice, olha, bom dia. Só que o meu Gleice é com ICE, vocês viram lá, né? Olha, minha xará. Vinícius, bom dia, apareceu um homem aqui, Vinícius. Seja muito bem-vindo. Bom dia a Cibele, o Tainã. Bom dia, Ana Carolina. Aí o pessoal do suporte está perguntando se está tudo ok. Está tudo ok? Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Gleice, Gleice Emerick de Oliveira. O meu e-mail está ali disponível, gleicemerick@yahoo.com.br. Mas é claro que eu sei que você vai fazer o curso conosco, né? E lá na plataforma do curso tem o Fale Conosco do aluno. E toda vez que você tiver alguma dúvida, basta você entrar nesse lugar, na área do aluno, e direcionar a sua dúvida para o professor em relação ao tema que você teve dúvida, que a gente estará respondendo para vocês, tá? O curso ele é muito dinâmico, a gente cria um vínculo muito forte, né, com os nossos alunos. Com certeza deve ter aqui alguns alunos que já estiveram conosco em outros concursos, alguns que já passaram e que estão tentando um novo cargo, então eles podem relatar isso para vocês, como que a gente vai criando vínculo, como que a gente vai se tornando, né, uma grande família aqui no Fátima Soares. Então eu estou aqui há mais de 10 anos trabalhando com essa proposta, sou funcionária pública, eu atuo como coordenadora pedagógica, né, em Betim. Betim tem o cargo de pedagogo.
que em BH corresponde à coordenação pedagógica. Só que em BH não há o cargo, né? Não há o concurso para coordenador pedagógico. E em Betim tem, para pedagogo. Então, eu sou desse concurso para pedagogo e estou lá há 25 anos nesse cargo. Fora os outros quase 10 que eu atuo, né, como diretora, como professora, também sou professora universitária, estou no chão da escola, envolvida com as políticas públicas também, presto consultoria nessas áreas. Então, a gente vai tentar conversar um pouco sobre planejamento e avaliação. Nós vamos ir conversando sobre esses processos. E antes, sim, Lara, já começou, tá bom? Bom dia, Tatiana. O pessoal, né, hoje quer presentear você, né, que está aqui nos assistindo. Se você ficar até o final, né, nós estamos prevendo meio-dia, né, o final até meio-dia nós estaremos aqui. Nós estaremos sorteando 2 apostilas até o final do nosso encontro. Então, você fica aí atento, que o pessoal do suporte vai passar no chat para vocês, tá, gente? Como que vai ser processado esse sorteio e será anunciado quem vai ganhar essa apostila. E também divulgar para vocês o curso, o preço promocional do curso, tá? Nós temos 3 categorias de curso. Nós temos o curso comum a todos os cargos, temos o educador infantil com os conhecimentos específicos e o primeiro e segundo ciclos, conhecimentos específicos. E aí, gente, me chamou muito a atenção os conhecimentos específicos, especialmente para o PEB 2. Porque traz uma bagagem, né, na bibliografia, que é uma bagagem até então contemplada apenas pelo PEB 1. Então, até uma discussão voltada para a educação infantil está vindo para o PEB 2. E depois eu vou explicar a razão dessa bibliografia que traz essa novidade, tá? Então, vamos ver os valores aqui. Comum a todos os cargos, são R$ 398, gente. R$ 398, que podem ser divididos em até 12 vezes, gente. Né? Para quem vai passar no concurso, isso não é nada, não é verdade? Que a gente está aqui pensando na proposta de que você vai passar nesse concurso. O específico, que são só aquelas bibliografias do educador infantil, são R$ 198, também dividido em 12 vezes. E o primeiro e segundo ciclos, os conhecimentos específicos, R$ 249, dividido em 12 vezes. O que eu sugiro para vocês, gente? Se eu posso sugerir alguma coisa para vocês, eu sugeriria que o PEB 2, principalmente, tá, gente? O PEB 2, eu estou dizendo isso porque eu sou coordenadora pedagógica do PEB 2. Então, eu estou com o PEB 2 todos os dias e eu sei exatamente as dificuldades que o PEB 2 tem quando se trata de conhecimentos voltados para o letramento, voltados para a alfabetização, para o numeramento, que é o que vai ser solicitado agora nesse edital. Então, eu orientaria vocês a fazer o cargo, né, o curso comum a todos os cargos, mais o específico do primeiro e segundo ciclos. Tá? E o educador infantil, se você não puder fazer o comum a todos os cargos, uma vez que você provavelmente já tenha pedagogia, você estude sozinho, compre a apostila, ou seja, sorteado hoje, e faça os conhecimentos específicos para a educação infantil, porque será muito importante. A respeito da redação. Na verdade, não será mais a redação naquele modelo que a gente tinha anteriormente. Serão questões discursivas. Então, gente, a gente tem que estar atento, porque todo o trabalho que a gente elabora, toda a apostila, ela vem recheada de argumentos que você pode lançar mão
nas questões discursivas, porque nós não sabemos exatamente sobre o que, né, qual a abordagem, o que vai tratar essas questões discursivas, mas elas são extremamente importantes e, com certeza, elas serão o diferencial das notas. Um concurso concorrido, como será esse de PBH, meio ponto, gente, décimos fará a diferença. Então, é muito importante que a partir de hoje nós estamos dando apenas assim, um gostinho para vocês de como que será esse curso, mas a partir de semana que vem, dia 20, a gente começa o curso mesmo com o edital, com as bibliografias que estão no edital, e aí, gente, é hora de focar, de centrar, e é hora também de você priorizar. Então, é deixar mesmo passeio, a gente vai ter que sacrificar um pouco do lazer e realmente se debruçar em cima desses estudos. Tem bibliografias, eles mesclaram, né? Bibliografias mais antigas com bibliografias novas. Então, é muito importante a gente dominar o contexto dessas bibliografias. Ô, Ana, sobre a apostila, eu vou pedir a Silvia para responder para você aí no chat. Silvia, responde aí a Ana Carolina. Ela quer saber, primeiro, o valor da apostila para a educação infantil e ela quer saber se quem já fez matrícula no curso, se tem um preço, se tem um valor diferenciado no preço da apostila. Então, a Silvia vai estar respondendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Posso começar, não posso, gente? Então, planejamento. Quando se trata, e eu vou trabalhar planejamento com vocês, que é eu vou trabalhar com vocês especificamente o planejamento e a tecnologia na educação. O planejamento, gente, como que a prefeitura, né? Como que a OCP, ela organizou o edital? Ela organizou o edital por itens e por objetivos. Cada item tem um objetivo específico. E eu achei isso muito interessante, porque ela está dizendo para o candidato o que ela quer desse candidato. Que tipo de professor, que tipo de docente ela deseja, o poder público está dizendo, qual o tipo de docente que ela deseja na rede. Ou seja, o poder público se manifesta dizendo, olha, eu não quero um professor X ou Y, eu quero o professor Z. Então, quando eu estabeleço com clareza esses objetivos, os domínios de aprendizagem, de conhecimentos técnicos que eu quero que esse professor tenha, o nível de interconexões que ele é capaz de fazer entre esses conhecimentos, eu estou estabelecendo um perfil. Então, quando ele coloca assim, o item planejamento docente e organização do trabalho pedagógico na concretização de uma educação de qualidade social, ele está dizendo que não é suficiente você caracterizar plano de ensino, PPP, plano de aula, sequência didática, nem projeto de trabalho. Ele quer que, além de você conhecer as características inerentes a cada um desses tipos de planos, de projetos, de planejamento, você seja capaz de conectar qual é a relação deles com a sociedade, com a produção de uma qualidade social. Então, todo o edital, ele está voltado para a promoção, para a construção de um sujeito que vai atuar na sociedade, né? Esse professor vai trabalhar como aluno, para atuar na sociedade, atuar de forma engajada, de uma forma assertiva, de uma forma coletiva, colaborativa, promovendo a qualidade social. E a educação será o viés para que isso aconteça. Estão entendendo, gente? Vai dando resposta aqui para ver se vocês estão entendendo. O que se espera em cada um desses itens? Quando a prefeitura, quando a banca, porque na verdade quem estabelece isso é a prefeitura, né? A banca apenas segue esses critérios.
Qual que é o objetivo do item? Compreender as concepções e metodologias que referenciam a construção do planejamento docente, tendo como referência a política educacional do município. Então, gente, cuidado. Eu preciso pegar a proposta curricular, o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte e preciso localizar, trabalhar o planejamento a partir do Plano Municipal de Educação. Estão entendendo? Então, se eu vou trabalhar o PPP, se eu vou trabalhar projetos de trabalho, se eu vou trabalhar planos de ensino, eu preciso partir de uma lógica maior, uma lógica de uma política pública que se desdobra numa política educacional que, por sua vez, possui um planejamento, um plano municipal de educação com objetivos específicos a serem alcançados em 10 anos e que esse plano municipal, ele entra na escola, no chão da escola, por meio do seu PPP. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Me fala aqui. Estou esperando vocês, enquanto isso eu tomo uma água. Vão falando para mim se vocês estão entendendo, que é uma visão mais ampla, que não é uma visão apenas fragmentada sobre o currículo, sobre o planejamento. Ótimo, gente, isso. Vai dando retorno para mim. Qual que é a bibliografia sobre o planejamento? E aí vem Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, né, gente? Não teve até hoje, gente, nenhum concurso de Belo Horizonte que não tenha caído, vocês podem olhar, que não tenha na sua referência bibliográfica Pedagogia da Autonomia. Então, todo PBH, se você quiser estudar antes de sair o edital, Pedagogia da Autonomia está lá. Aí eu tenho o Lucchesi, que vai trabalhar as tendências pedagógicas na prática escolar, e aí eu já adianto para vocês que a Prefeitura de Belo Horizonte vai trabalhar numa tendência de crítico social de conteúdos que pertence a uma abordagem progressista. Então, a gente precisa entender o que são essas tendências, né? E por que PBH se situa nessa tendência em especial. Eu tenho Mizukami, que vai trabalhar do ponto de vista mais da filosofia, tá? E ela vai trabalhar sobre as abordagens do processo, tá? Então, de ensino. Então, ela vai trabalhar as abordagens tradicionais, humanista, cognitivista, socioconstrutivista. Então, nós vamos trazer todas essas tendências, porque quando a gente chega ali no objetivo do item, está ali, ó, compreender concepções e metodologias. Vocês, então, vão estudar também as proposições curriculares de BH. E nas proposições curriculares de BH, as concepções vão aparecer lá também. Então, você precisa saber que concepções são essas, tá? Então, Muzikami vai trazer para nós. Paro vai trazer algo, Vitor Henrique Paro, sobre a gestão democrática, ou seja, a PBH, ela trabalha, né, todas as escolas, né, gente, mas PBH já tem um caminho mais consolidado na perspectiva da gestão democrática, ou seja, o planejamento, ele se dá não num ambiente de autoritarismo, ou pelo menos, né, teoricamente, a gestão democrática, a eleição, a condução dos processos de uma forma mais participativa está colocado no município. E aí eu tenho 2 obras do Celso Vasconcelos. A coordenação do trabalho pedagógico, né, o PPP, ao cotidiano da sala de aula. Então, nessa obra do Celso Vasconcelos, o que ele faz? Ele começa a discutir o planejamento, aí ele vem para o PPP e ele vai caminhando nessa discussão, nesse debate do PPP, até chegar
a sala de aula. Então, ele diz assim: como é que a gente constrói um PPP e ele entra e interfere na minha sala de aula? Então, essa é a primeira bibliografia do Celso Vasconcelos. A segunda é sobre planejamento, que aí vai trabalhar o projeto de ensino-aprendizagem e o PPP. Na verdade, são duas bibliografias complementares, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bibliografias específicas que vão trabalhar, né? 4 que vão trabalhar sobre planejamento e uma que vai trabalhar sobre gestão. Por quê? No planejamento, eu também vou inserir uma gestão desses processos pedagógicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se vocês tiverem... Oi, Viviane. Também, querida, é um prazer te ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente coloca aqui no chat que eu vou olhando e vou respondendo. Então, a parte de planejamento é essa. Vamos ver de avaliação. Qual que é o item da avaliação? Os processos de ensino e aprendizagem e avaliação escolar. Gente, a avaliação, ela não se dá descolada do planejamento. Então, o que a gente precisa pensar, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. O que você precisa pensar é que eu tenho, olha, uma política, eu tenho uma política pública que dá origem a uma política, no nosso caso, né, gente? Uma política pública educacional que dá origem a um planejamento. Esse planejamento, ele vai se desdobrar em currículo e vai se desdobrar em planos de ação. Então, aqui em currículo, eu tenho como é que chama aqui, gente? Proposições curriculares. E o planejamento, eu tenho o Plano Municipal de Educação. Aqui, por último, vem a avaliação. Ou seja, a avaliação, ela surge, né? Eu posso colocar a avaliação aqui, como diagnóstica, mas a avaliação, ela é sobretudo para monitorar e para reorganizar o trajeto, o processo, né, do meu planejamento. Então, se eu organizei, se eu planejei uma determinada ação e no monitoramento dessa ação eu percebo que não está sendo alcançado o objetivo, né? Então, eu paro tudo, eu reorganizo esse processo e retomo. Na sala de aula também é a mesma coisa. Você organiza o seu planejamento, você aplica algum instrumento avaliativo, seja um exercício, seja um trabalho de grupo, seja mesmo uma avaliação formal, e quando você percebe que aquele conceito não está ainda bem formado para o aluno, você reorganiza o seu planejamento, ou pelo menos deveria ser assim. Essa é a proposta da PBH. Qual que é o objetivo do item? Reconhecer os processos avaliativos como uma ação política. Então, gente, a PBH, ela trabalha na perspectiva de Paulo Freire, que diz que a educação é um ato político, ou seja, um ato intencional, um ato de escolhas, onde você escolhe uma coisa e deixa de escolher outra. Quando eu seleciono uma proposta avaliativa numa rede como o PBH ou numa escola de PBH, eu estou me posicionando intencionalmente a favor de uma ou de outra concepção, de uma ou de outra aprendizagem. E aí, a aprendizagem, a avaliação,
no objetivo do item, já traz para a gente algumas pistas importantes. PBH vai trabalhar com avaliações de caráter formativo, inclusivo e processual. Gleice, então o que eu tenho que estudar? Avaliação, né? Que vai trabalhar essas 3 características, que são avaliações formativas, inclusivas e processuais, ou seja, as avaliações, né, de cunho qualitativo, que vai ser trabalhado sobretudo por Lucchesi, que é um dos autores que aparece no edital. E aí, essa avaliação não é uma avaliação pontual, é uma avaliação que vai compreender ou que vai percorrer a trajetória desses alunos, né? Você compreender a trajetória desses alunos, seus modos de como que eles aprendem. Então, vem toda uma parte embora eles tenham separado, né? Mas vem toda uma parte no edital, né? Lá na parte mais voltada para as teorias do desenvolvimento, que vão trabalhar como os sujeitos aprendem, né? E quando você for trabalhar como os sujeitos aprendem, aí você vai ter essa questão aqui respondida, os modos de apropriação de conhecimento e suas formas de expressão. Ou seja, eu preciso avaliar numa perspectiva política, sabendo qual é a minha intencionalidade e pensando que eu preciso conhecer como esses sujeitos aprendem, pelo menos os estilos de aprendizagem desses sujeitos, como utilizar de estratégias diferenciadas para atingir essas crianças, considerando o nível, a idade que elas estão, porque cada criança, né, cada fase do desenvolvimento possui características diferentes. E eu tenho que dar a essa criança, a esse adolescente, a possibilidade de se expressar, a possibilidade de se colocar, ok? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para mim. Gente, se tiver pergunta para mim, coloca em caixa alta, porque aí eu sei que já é direcionada para mim, fazendo favor, tá? Coloca em caixa alta. Tá péssimo para visualizar o quê, Valéria? O quadro? O quadro ou o que eu escrevi? Porque o que eu escrevi, depois eu passo para vocês. Aí você pode falar. Vamos ver qual que é a bibliografia. A bibliografia olha só, gente, aí que eu falei com vocês que é a grande novidade. No cargo comum, né, para todos os cargos, né, vem avaliação na educação infantil, desafios da prática. Ou seja, a avaliação que vai começar com a criança desde novinha, e essa é uma particularidade do edital da PBH. Ou seja, você pegar essa criança e você perceber que ela está em desenvolvimento, que eu não tenho que fazer rupturas, geralmente como a gente faz, né? A gente pega a criança, principalmente quando ela está lá com os 9, 10, 11, 12 anos, e a gente trata essa criança como se ela não precisasse mais da ludicidade, como se ela não precisasse do material concreto, como se ela já estivesse dominando o pensamento abstrato, quando, na verdade, isso vai acontecer bem depois, lá pelos 14, 15 anos. Então, é essa discussão e a obra do Lucchesi, que eu tinha feito. Isso, Rúbia. A avaliação é fundamental no trabalho do educador. Na avaliação, conseguimos entender o que está dando certo no trabalho pedagógico e o que precisa de ser mudado. Isso mesmo. Então, ela realinha o nosso trabalho. É nessa perspectiva. Então,
todo o edital, tá, gente? Todas as obras do edital, todos os itens e todas as referências bibliográficas do edital estão voltadas para isso. E uma outra coisa, eu já trabalhei muito com a banca da UCP. Ela é uma banca que eu gosto bastante, porque ela não trabalha com pegadinha, tá? Ela não trabalha com pegadinha, mas você tem que saber muito, conhecer bastante os conceitos que estão sendo trabalhados e as questões são muito longas. É uma das características dela, tá? Então, vocês podem procurar, a gente vai fornecer para vocês vários exercícios ao longo do curso e vocês vão perceber que elas são muito longas. Então, a gente precisa fazer um exercício de leitura, de paciência e de foco. Mas é uma característica de quem? Quem é aprovado é quem realmente estuda. Então, essa questão de pegadinha, eu fico muito tranquila com essa banca nesse sentido. E aí, deixa eu só colocar para vocês, vamos continuar, que quem quiser conversar comigo, coloque em caixa alta, que aí eu vou respondendo vocês se tiver alguma dúvida, tá? Então, aquilo que eu coloquei no quadro, gente, tá aqui, tá? Alguém falou que não estava conseguindo visualizar, porque no quadro realmente ficou meio embolado, mas eu coloquei aqui no slide. Só um pouquinho. Então, na perspectiva que nós estamos trabalhando até agora, a gente precisa pensar nas conexões, tá? Eu não posso pegar o planejamento isolado, nem a avaliação de uma forma isolada. Eu preciso estabelecer as conexões entre a política pública educacional do município de Belo Horizonte. Isso implica em conhecer, né, a legislação, a lei orgânica do município, conhecer os principais decretos, portarias, né, resoluções que regem o município, a educação do município, mas principalmente as propostas curriculares e o plano municipal de educação, tá? E aí ela vai se desdobrar em planejamento, em avaliação. Na avaliação, nas políticas educacionais nacionais, eu tenho no planejamento 3 grandes documentos que direcionam o planejamento em nível nacional, que são as diretrizes nacionais, né, curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação e a BNCC. Aqui, no município, eu tenho o Plano Municipal de Educação, as proposições curriculares e todas as outras resoluções e diretrizes municipais, na esfera municipais, que organizam a oferta e a estrutura do ensino no município. Na avaliação, no plano nacional, eu tenho o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. Mas Belo Horizonte também tem uma estrutura de avaliação, que é o Avalia BH, que inclusive até então, não sei se é mais, mas até pouco tempo era produzido pelo CAED, que é o mesmo que produz para o Estado e agora está produzindo para o governo federal. Nós estamos agora nas escolas, nos organizando para realizar, como é que chama? Avaliação de formação. É uma avaliação do 1º ao 5º ano de português, matemática e fluência leitora. Quem está produzindo, quem produziu e quem está encaminhando todo esse processo é o CAED. No caso aqui de Belo Horizonte, nós temos o Avalia BH e as escolas possuem as suas próprias avaliações. Então, tem avaliação. Isso, Viviane, as leis orgânicas. Deixa eu falar com o pessoal aqui, se consegue colocar esse... Está muito longe? Deixa eu ver. Pessoal, aí do apoio, consegue colocar os slides mais perto? O pessoal está reclamando que está muito longe. Dá uma olhada aí para mim. Olha, até então existia, Cíntia, né? Agora há um hiato, né? Nessa questão da pandemia, né?
essa questão da pandemia teve um hiato, então a gente agora que está recuperando, agora que a gente verá de fato as políticas que vão permanecer, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá, Cíntia? Então, fique atenta a isso aí. Pessoal, Silvia, olha aí para ver se pode aumentar. E eu fiz a letra bem grande para que vocês pudessem visualizar, para que não tivesse problema. Eu não sei se... Aqui, não é aqui que vai chegar. Deixa eu ver o pessoal. Está vindo, eu vou continuar e o pessoal está vindo e ver se consegue colocar, tá? Ok. A política. Então, vamos pensar o que é política, tá? A política, geralmente, gente, ela está relacionada ao ato de governar, né? Então, ela está relacionada ao ato de governar e à tomada de decisões. Então, política, ela surge no contexto social, onde as pessoas, elas se reúnem para tomar uma decisão em prol de um objetivo comum. Então, ali há uma política. Então, necessariamente, a política, ela não está vinculada a uma instituição. A política vinculada à instituição Estado, ela é mais nova, né? Ela surgiu depois. Então, a política é um ato de governar, de tomar decisões. Então, ela pode se vincular ao Estado ou ao governo, mas pode também vincular-se a um grupo de pessoas que, de forma autônoma e independente, se reúne para conquistar objetivos em prol de algo que eles queiram fazer. Então, por exemplo, nós temos associações de bairro, nós temos grupos religiosos, né? Nós temos, às vezes, mulheres, né? Uma rede de mulheres que se organizam no bairro para ajudar a escola ou para fiscalizar o preço dos supermercados. Então, toda vez que eu tenho esse movimento, mesmo que informal, eu tenho uma questão da política, tá? Políticas públicas. Então, se política é isso, então, e pode ser feito por pequenos grupos, a política pública, ela já está vinculada ao Estado. Estado com letra maiúscula, que é o poder público, tá? São diretrizes, princípios norteadores do poder público. E como é que se organiza essas políticas públicas? Elas são organizadas, gente, por meio de leis e normativas. Por isso que nós temos, no plano nacional, nós temos a Constituição, e da Constituição eu tenho vários desdobramentos legais que vão organizar o Estado brasileiro. Na educação, né, a Constituição se desdobra na LDB, e a LDB, eu vou ter várias outras legislações que vão organizar, que vão complementar ou vão elucidar a LDB. Então, eu tenho as diretrizes nacionais curriculares, eu tenho a BNCC, eu tenho o PNE de 2001 a 2011, agora eu tenho de 2014 a 2024. Então, o que organiza as políticas públicas e as torna acessíveis, né? Ou seja, no âmbito da intencionalidade, faz com que o cidadão comum saiba o que o poder público
quer, ou pelo menos em tese, né, deseja, são esses procedimentos legais, né? Então, eles são explicitadas em leis, em programas, em linhas de financiamento. Então, por exemplo, não adianta você ter uma legislação pública, a gente tá vivenciando isso agora, né? Vamos pegar a questão da Bolsa Família, né? Que agora está tendo o nome trocado. Esqueci o nome, gente. Me fala aqui. Encaminho sim, Elisângela. Eu deixo vocês que estão tendo dificuldade de visualizar, eu prometo para vocês que eu deixo o slide para encaminhar para vocês, tá bom? Que aí depois vocês podem rever esses slides com mais calma, com mais tranquilidade. Pode deixar. Então, olha só. Como é que chama, gente, esse programa que eles estão trocando? Bolsa Família, Família Brasil, não é? Família Brasil. Aí tem uma grande discussão que é a linha de financiamento. Por quê? No Auxílio Brasil, isso, obrigada. Houve um aumento, né? Então foi colocado para a população, principalmente para a população mais vulnerável, o aumento desse auxílio, o aumento do valor desse auxílio. E aí, qual que é a grande discussão? De onde vem esse dinheiro? Então, toda vez que a política pública propõe uma determinada ação, um determinado programa, é importante que você pense, né, de onde vem esse dinheiro. Quando você coloca assim, eu vou construir mais 100 escolas técnicas, ok, ótimo, federais, escolas federais, ótimo, eu quero sim. Tá, mas de onde vem esse recurso? De onde virá esse recurso? Quem vai fazer o concurso público? Quem que vai pagar esses professores? De onde virão os insumos para equipar esses prédios, para equipar essas escolas? Estão entendendo? Então, eu preciso prever as leis, os programas, as linhas de financiamento que vão orientar as ações. Um concurso como esse que vocês estão fazendo, já foi previsto, né? Houve uma licitação, né? Várias empresas concorreram e depois dessa licitação, já antes dela, já estava previsto um valor, né, para ser encaminhado para financiar todo esse concurso. Entendeu, gente? Então, toda política pública, ela vai prever planejamento, programas, normativas, mais linhas de financiamento. E é justamente nas linhas de financiamento que as coisas agarram. Por exemplo, quando a gente vai fazer o Enem, né? O Enem é uma avaliação de larga escala, de âmbito nacional. Uma das questões que sempre a gente esbarra é no financiamento, né? No financiamento do Enem. A gente era para ter acontecido aquela pesquisa de 10 em 10 anos do IBGE. Não foi aprovisionado o dinheiro, né, o financiamento, o recurso para que ela acontecesse. E ela é uma pesquisa extremamente importante, porque ela traz para nós indicadores de todas as, como é que eu vou dizer, de todas as variáveis do Brasil. Né? Então, de várias questões relacionadas à vida do brasileiro. E ela não aconteceu por falta de recurso. Então, é muito importante que, quando você pensa em política pública, a gente pense no planejamento, a gente pense na avaliação, mas a gente pense também nos recursos que são necessários para isso. Tá? E uma questão que é muito importante você pensar é que não há neutralidade ou imparcialidade na elaboração e implementação das políticas públicas. Ou seja, gente, quando o PBH ela construiu as proposições curriculares
quando ela elabora, né, junto com a sociedade civil, com a participação dos segmentos da sociedade, o Plano Municipal de Educação, ela estava ali imprimindo a sua identidade, imprimindo os seus desejos, imprimindo a sua vontade política, tá? Então, não há neutralidade. A política pública, ela é sempre elaborada para atender a uma demanda da sociedade. Fale para mim se até agora está tudo ok, se vocês estão acompanhando a explicação. Estou vendo que vocês estão com dificuldade na letra. Engraçado, a letra está tão grande aqui para mim. Que pena, gente, me perdoe, tá? Eu vou passar para vocês novamente os preços, tá? Dos cursos. O curso, né? O preço promocional, o comum a todos os cargos. Lembrando, gente, que todos esses cursos, eles podem ser divididos em 12 vezes. E vocês eu vou trabalhar nesse curso com tecnologias na educação, que é um assunto que eu amo de paixão, que eu gosto muito de discutir, e vou trabalhar o planejamento, né? Aquelas 5 bibliografias que eu apresentei para vocês no início dos slides. Então, o curso comum a todos os cargos, né, que são as bibliografias que são comuns, são R$ 398, dividido até em 12 vezes no cartão. Na educação infantil, com seus conhecimentos específicos, são R$ 198, também dividido em 12 vezes. E o específico do primeiro e segundo ciclos está dividido em 12 vezes, né? E o valor total de R$ 249. Então, eu tenho R$ 398, comum a todos os cargos, 198 conhecimentos específicos da educação infantil e 249 para o PEB 2 e o PEB 1, conhecimentos específicos. Ok, gente? Aí a Silvia vai colocar no chat para vocês como que vai ser o sorteio das 2 apostilas ao final da aula. Vocês também podem perguntar para ela, liguem para ela, elas estão atendendo os telefones, porque se você quiser saber como que vai funcionar, porque nós teremos as aulas na modalidade online e presencial. Então, se você tem um estilo de aprendizagem que você prefere a aula presencial, parece-me que essas aulas presenciais estão quase esgotadas já as vagas, porque o pessoal, né, que gosta desse contato mais próximo, já correram, já fizeram, né? E a gente tem, como nós somos poucos professores, a gente não consegue atender todo mundo, né? A gente tem outros trabalhos que não são apenas aqui na Fátima. Então, a gente tem uma limitação de tempo. Então, a gente não dá conta de atender muitas turmas, e 3 turmas já estão praticamente fechadas. Então, se você quiser presencial, você ligue agora e veja se tem a vaga. E nós temos o regime online, em que você também pode fazer a sua inscrição. Então, você pergunte para a carga horária. A Silvia não colocou para mim aqui. Silvia, qual que é a carga horária? A carga horária, gente... deixa eu olhar aqui no meu... Deixa eu olhar que eu tenho aqui para vocês, no meu celular... que a gente fica tão preocupada em olhar para vocês apresentar o trabalho, né, que a gente acaba não se preocupando em olhar a carga horária. Deixa eu ver aqui. Aqui ela não está informando. Silvia, qual que é a carga horária? São quase 100 horas, parece-me que são 87 horas, gente, se não me engano. Tá? Mas olha aqui. E todas as dúvidas que vocês estão colocando aqui, que são bastante dúvidas, vocês podem ir ligando, tá? E se vocês não conseguirem falar agora, mandem para o chat. Aqui, ó, a Silvia, educação específico, né? 44 horas. 44 horas. Mas o comum são mais 87 horas. Isso. Então, você vem 87 horas para o comum a todas as disciplinas, né? A todas as disciplinas, não, a todos os cargos, mais
44, então dão mais de 120 horas, tá? Então, ela vai te explicando aí. Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, as políticas públicas educacionais. A educação, ela é uma política pública social. Por quê? Porque ela é um direito, tá? Ela é um direito de todo o cidadão, é um direito universal. E a legislação, você vai tentar ver se consegue. A comum a todos os... Então, vem cá, Silvia, vem me falar. Gente, não precisa aparecer, não. Comum a todos os cargos, são 57 horas. Então, aí você vai fazer educação infantil. Então, você vai pegar comum a todos os cargos, mais 44 horas específico da educação infantil. 100 horas. E se for o PEB 1 e PEB 2, são 57 horas mais 51, 108 horas, ok, gente? Agora, se me perguntar para eu lembrar, não lembro mais não. Ô, Silvia, consegue deixar, aproximar mais aqui? Porque na outra sala, essa fonte estava perfeita. Tá, porque... Tá. Mas aí, ó, a Silvia, eu estou fazendo aqui a promessa para a Silvia. Vou deixar os slides para o pessoal acessar, tá bom? Tá bom? Então, hoje, eu chegando em casa, eu já deixo esses slides salvos para vocês revisarem, tá bom? Então, vamos lá. Então, aí eu me perdi. Então, a educação, ela é uma política pública social, assim como é a segurança, a moradia, a saúde, são políticas públicas de direito, né, do cidadão, que devem ser acessadas pelos cidadãos, né? Então, quais são as bases legais e normativas para as políticas públicas? Professora, por que você está falando isso tudo? Você ia falar de planejamento, você ia falar de avaliação. Eu estou falando isso tudo para você saber de onde que parte o planejamento e a avaliação. Que quando a PBH define por elaborar uma proposta de rede, ela vai beber nessas fontes. Ela não pega simplesmente da sua própria cabeça ou de um desejo de um grupo iluminado. Ela tem que respeitar as normativas que estão postas pelo Estado brasileiro, e aí ela organizar os seus princípios, as suas metas, a partir do que está colocado nessas normativas. Entendeu? Então, nós não vamos trabalhar no curso só assim, o que é avaliação, o que é avaliação formativa, o que é avaliação quantitativa. Nós sempre vamos vincular essa avaliação ao Plano Municipal de Educação, ao referencial curricular da rede, né, que são as proposições curriculares, para você compreender o que quer dizer aquele item, né, lá do edital e os objetivos do item. Tá bom, gente? E qualquer coisa, vocês vão colocando sempre caixa alta aqui, que rapidinho eu consigo responder vocês. Então, quais são as bases legais, né? Então, quando eu vou elaborar um planejamento, seja em nível de rede ou dentro da minha própria escola, o meu planejamento da minha instituição, o meu PPP, eu tenho que levar em consideração a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é a Lei 93/94 de 96, as diretrizes curriculares nacionais, tem outras normativas, mas eu peguei as principais, tá? O Plano Nacional de Educação, que é a Lei número 13.005 de 2014, e a Base Nacional
a Base Comum Curricular, tá? A BNCC. O planejamento nacional. Então, vamos ver aqui. Aí eu peguei o plano nacional, tá? Que a gente depois vai trabalhar o plano municipal. Então, eu peguei o plano nacional para vocês verem como que o planejamento, né? Como está colocado, como que o plano nacional, ele já dá diretrizes para o planejamento que deve acontecer em todos os estados e municípios. Por quê? Os estados e os municípios construíram seus planos estaduais e seus planos municipais a partir do Plano Nacional de Educação, tá? Então, a Lei 13.005, ela possui 5 diretrizes. Se você for lá no Plano Municipal de Educação de BH, essas 5 diretrizes estarão lá e podem ter outras, mas essas estarão lá com certeza. E o município pode agregar outras. Se você vai para o projeto político-pedagógico da sua escola, essas diretrizes, né, elas de alguma forma também devem estar contempladas no seu PPP. Quais são essas diretrizes? A erradicação do analfabetismo, ou seja, todas as pessoas, né, sabendo ler e escrever. Então, quando a gente vai elaborar o PPP da nossa escola, essa é uma premissa básica, né? A condição leitora do nosso aluno, o produtor, né, de texto, aquele aluno competente, capaz de produzir o texto. A universalização do atendimento escolar. A melhoria da qualidade de ensino, que no PPP, né, gente, ele aparece de várias formas, mas trocando em miúdos, todo o PPP, ele vai propor essa melhoria de qualidade de ensino, só para vocês verem como que estão vinculadas, né, essas políticas macro com a política institucional. A formação para o trabalho, não para o mercado, mas as pessoas entenderem, né, as crianças, os adolescentes entenderem como que funciona essa estrutura produtiva, qual lugar que nós ocupamos nessa estrutura produtiva, até mesmo para a gente se posicionar de uma forma crítica diante dessa situação. E a promoção humana, científica e tecnológica do país. Ou seja, nós estamos precisando avançar, principalmente nessas 5, que vai impactar, né, nessa diretriz número 4. Ou seja, essa promoção humana, científica e tecnológica. Nós estamos muito aquém, né, enquanto país, daquilo que nós precisávamos em relação às inovações tecnológicas, às inovações científicas que nós precisamos e que vão impactar diretamente a formação para o trabalho. E aí, como o PNE ele está organizado em 20 grandes metas. O Plano Municipal de Educação de BH também está organizado em 20 grandes metas. E aí, para a gente, professora, mas eu vou ter que decorar todas essas metas? Não. Você pode, né, uma forma que eu encontrei da gente conhecer, a gente entender essas metas, é organizá-las por grupo, entendeu? Então, se são 20 metas, eu vou ter, gente, uma série de metas que eu vou chamar de metas. Ô, Elisângela, está tendo atendimento sim, as meninas estão aqui, tá? Estão aqui a diferença comum, Jéssica, o curso comum a todos os cursos, a todos os cargos, são as bibliografias que vão cair em todos os cargos, então são comuns. E as específicas são aquelas que vão cair só na educação infantil ou só no PEB 2, tá? Então, eu tenho uma quantidade de bibliografia que vai cair para todo mundo. E tenho bibliografia específica que vai diferenciar de acordo com o cargo, tá bom?
Então, vamos lá. O primeiro grupo eu vou chamar de metas estruturantes. Ou seja, gente, são as metas básicas. Ou isso quer dizer o quê? Que no Brasil, o poder público está dizendo para nós que nós temos ainda muitas, quase metade das metas, das 20 metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, estão ainda naquilo que é de mais elementar, que são as metas estruturantes, que dizem respeito ao direito, à garantia de educação básica com qualidade, acesso e universalização. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metas voltadas para acesso e permanência. 9. Ou seja, nós estamos ainda na base. 20 metas, eu ainda, quando isso acontece, o poder público está dizendo que nós temos muito que avançar, porque a gente ainda não deu conta de garantir um acesso para todos, a garantia de aprendizagem na idade certa, com qualidade e a conclusão dos cursos, que são os indicadores de qualidade, tá? Então, quais são essas metas estruturantes? São as metas que vão tratar da educação infantil, que é a meta 1, a meta 2, que vai tratar do ensino fundamental, a meta 3, que vai tratar do ensino médio, a meta 4, que vai tratar da alfabetização, que vai dizer que todas as crianças devem ser alfabetizadas até... Aqui no PNE é até 8 anos. Na BNCC ela vai trazer até 7 anos. A educação integral, ampliando, né, a quantidade de crianças a terem acesso à educação integral como um equalizador, né, de condições de acesso às escolas. O aprendizado na idade certa, porque há uma defasagem, a gente fala sobre uma distorção idade-série muito grave no Brasil. A meta 7, alfabetização e alfabetismo funcional dos jovens e adultos. Então, a população acima de 15 anos, né, a questão do analfabetismo funcional grave, ainda nessa população. A meta 8, a EJA integrada à educação profissional, ou seja, principalmente os Cefetes e os IEFs, né, que são os institutos federais, oferecerem a modalidade da EJA lá no ensino médio, né, no ensino médio em especial, integrado à educação técnica, para que esses sujeitos, esse adulto saia com uma profissão, para que ele tenha mais possibilidades no mercado de trabalho e a educação profissional. São as metas, né, que nós estamos lutando por alcançar. Cada uma dessas metas, se você olhar lá no plano nacional de educação ou no plano municipal, provavelmente não vai ter a educação profissional, porque a educação profissional ela não é uma responsabilidade do município, ela é responsabilidade do Estado e da União. A EJA também, integrada à educação profissional, é uma responsabilidade da União e do Estado. A EJA, só a EJA, ela é responsabilidade do município. Então, a EJA da educação do ensino fundamental é responsabilidade do município, né? Então, a educação infantil e o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, são responsabilidades do ensino fundamental, tá? Então, você vai ver que cada uma dessas metas se desdobram em várias estratégias, que são ações
quantificadas que devem ser monitoradas e de 2 em 2 anos. O INEP, vocês podem olhar no site do INEP, ele coloca, né, ele divulga os dados, o que ele chama de monitoramento das metas, para ver em que medida essas metas estão sendo ou não alcançadas. Por quê? 2024, daqui 2 anos, né, gente? Então já é para começar todo o movimento para o planejamento, para a organização do próximo PNE. Começou o planejamento do PNE, é aprovado o PNE, né, para próximo decênio. Novamente, os municípios e os estados se organizam para o próximo documento. Não sei, Daiane, eu não olhei isso. No edital se pode prestar para os 2 cargos, depende do horário, né? Se for horários diferentes, você pode prestar para os 2 cargos, mas se as provas forem no mesmo horário, não tem, você vai ter que escolher um cargo, tá? O segundo grupo diz respeito à diferença, à redução de desigualdades, tá? Então, são 2 metas voltadas para essa questão, para a equidade, que é a educação especial inclusiva, que é a meta 4, e a meta 8, que é a escolaridade média. O Plano Nacional de Educação prevê que toda a população brasileira, até 2024, tem uma média de 12 anos de escolaridade, né? Ou seja, que a população brasileira, né, ela tenha, eu não lembro os dados agora para dizer para vocês qual que é a escolaridade média do brasileiro. Aí a média, gente, você pega tanto aquele sujeito que tem uma escolaridade mínima, como aquele sujeito que tem o doutorado. Então, você faz a média. Mas a ideia é que esse sujeito, né, ele tenha pelo menos concluído o ensino médio, a garantia do ensino médio ou o início do ensino médio para todos, né? Se a gente pensar que a educação obrigatória de 4 anos, né, até 9 anos, por exemplo, 4 e 2 e 9, eu já tenho 11 anos, então seria até o primeiro ano do ensino médio a escolarização. Então, garantir que todos os brasileiros, eles tenham, no mínimo, eles tenham acesso ao primeiro ano do ensino médio, e isso vai aumentando, né, vai ampliando à medida que essas políticas de equidade, né, essas políticas estruturantes vão sendo vencidas. Enquanto eu não vencer essas políticas estruturantes, eu não dou conta de passar por essas metas, né, de equidade, essas metas que vão atender essas diferenças da população brasileira. O terceiro grupo vai dizer a respeito da valorização dos profissionais da educação. Né? Ou seja, o Plano Nacional de Educação, ele reconhece a importância do professor, né, da função docente, no processo de organização, no processo de formação da intelectualidade das futuras gerações do país. Então, eu tenho a meta 15, que vai tratar sobre a formação de professores, a meta 16, que vai falar sobre a formação continuada. Na 15 eu vou falar da formação inicial, na 16, a formação continuada e pós-graduação dos professores. Então, há uma meta específica com uma métrica, né, dizendo a quantidade desejável de professores com pós-graduação. A meta 17, ela vem estabelecendo que o professor ele tenha um rendimento equiparado com das outras profissões. Então, se eu tenho uma escolarização, se eu tenho, por exemplo, um doutorado, que eu tenha um salário equiparado com outro profissional de outra área que também tenha um doutorado, né? Se eu tenho mestrado, que eu tenho também um salário equiparado com outro profissional de outra área que tenha
mestrado, porque o nosso salário é bem abaixo, né, desse nível em relação às outras profissões. E o 16, o plano de carreira docente. Inclusive, a questão do financiamento, o financiamento ela é priorizado, né, o repasse de recursos para as prefeituras e para os estados que possuem plano de carreira docente. Aline, o conteúdo do curso online é o mesmo do curso presencial, a carga horária também é a mesma. A única diferença é que nós vamos nos ver assim, do jeito que a gente está se vendo agora, tá? A gente não vai se ver de perto. Eu achei muito engraçado que eu dei um curso presencial para contagem, né? Então, a gente tinha dado várias aulas, teve o curso online e teve o curso presencial. E uma aluna... eu fui dar o curso presencial e ela chegou para mim e disse assim, nossa, professora, estou tão emocionada de ter aula presencial com você. Porque só te via na televisão, na TV. Então, assim, é uma nova realidade, né, que surge para a gente. Então, o conteúdo, qualidade é o mesmo, tá? Então, não tem supressão de carga horária, a carga horária é a mesma. Tá? A diferença é essa, né, que eu disse para vocês. Agora, no presencial, vocês não têm, a gente vai tirando as dúvidas na hora, há uma interação maior, né? Embora agora do jeito que está aqui, né? Do jeito que está aqui, vocês estão vendo que eu estou parando toda hora e tentando responder as dúvidas de vocês. Agora, online, você pode acessar, você pode assistir do início ao fim a mesma aula 3 vezes. Então, dá para você ver e rever várias vezes esse material. Aí, eu acredito que é mais uma questão de estilo de aprendizagem. Tem pessoas que se dão muito bem com o online, né? Ah, não, eu prefiro online, porque aí eu economizo o tempo de ir, de transporte e tudo mais, e eu vejo aqui em casa 3 vezes a mesma aula. Outro vai dizer, não, aqui em casa é um sufoco, não dá para trabalhar. Aqui é uma confusão, eu não tenho um espaço ideal para estudo, eu prefiro ir lá na aula, eu preciso olhar a cara do professor, eu preciso perguntar direto, olhando no olho. Então, é estilo de aprendizagem, tá? Mas as aulas, não tem aula suprimida, é a mesma coisa, o material é a mesma coisa, tá bom? Aí sim, aí na próxima aula, Valéria, o que eu vou fazer? Porque nós estávamos transmitindo, não era dessa sala, era de uma outra sala. A outra sala ficava maior, as letras, entendeu? Então, eu realmente estranhei, que essa é a letra, o tamanho padrão. Então, da próxima vez, eu vou fazer as letras maiores, para que vocês possam enxergar e não tenham esse problema. E uma das coisas também que a turma pede é para eu postar o material antes da aula. Porque tem muita gente que gosta de imprimir o material para fazer anotação no próprio material, nos slides. Então, eu faço esse compromisso com a turma também, tá? Então, eu posso, por exemplo, a gente vai ter aula, vamos supor, né? No sábado que vem. Então, até sexta, até quinta ou sexta, o material tá na área do aluno, você baixa esse material, faz o download, imprime e você pode acompanhar, tá bom? Sim, Valéria, somente 3 vezes, sim, só. Não, até porque, Valéria, é aula demais, né? É aula demais. Você vê, por exemplo, se são 57 aulas, 3 vezes, né? Vão dar mais de 150 aulas. Então, é muita coisa, né? Então, você tem que levar isso em consideração. Mas, opa, vamos voltar aqui de novo. Aí, eu tenho o quarto grupo, né, que são as metas 12, 13 e 14, que vai se referir ao ensino superior. Então, eu tenho a educação superior,
Eu tenho a titulação de professores da educação superior, porque ainda hoje nós temos, gente, cursos, né, faculdades, que ainda têm professores que têm só a especialização lato sensu, dando aula no ensino superior. Então, a proposta, a meta é que a maioria desses professores tenham mestrado e uma porcentagem, parece-me que 35% tenham doutorado, né? Ou seja, qualificar esses cursos de graduação e de pós-graduação. E a própria pós-graduação, para que ela seja mais acessível a todos os profissionais, tá? Sim, consegue fazer inscrição. Gleice, minha xará, consegue sim, tá bom? Então, olha aqui, que eu preparo. Agora todo mundo vai ver isso aqui, né, gente? Esse aqui tá grandão, não tá? Não, assiste a aula ao vivo, então são 4 vezes, né, Karine? Você assiste a aula ao vivo e depois você pode ver mais 3 vezes, tá bom? Bem lembrado. Então, olha aqui, gente. Esse aqui foi um material que eu montei, que eu queria que os alunos, né, compreendessem qual que é o lugar do PPP e de onde que surge o PPP. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia meio que abstrata do PPP, como se o PPP ele surgisse apenas do interesse e da necessidade da instituição escolar e não estivesse vinculada a nenhuma outra proposta maior, né? Como se a escola estivesse isolada do seu contexto social, legal, vamos assim dizer, né? Então aqui nós temos, né, os órgãos, né, que nós, de acordo com o âmbito em que eles atuam. Então eu tenho o MEC, eu tenho a Secretaria Estadual de Educação, eu tenho a Secretaria Municipal de Educação e tenho a escola, a instituição escolar. O MEC, do MEC vão emanar as diretrizes, né, os programas, os pactos federativos, e aí eu coloco o PNE, eu dou um destaque para o Plano Nacional de Educação. De igual forma, na Secretaria do Estado da Educação, eu também terei diretrizes e terei programas. E eu tenho, nessas diretrizes, eu tenho o Plano Estadual de Educação. Na Secretaria Municipal de Educação, eu também tenho diretrizes e programas. E aqui eu tenho Plano Municipal de Educação. Como é que todas essas diretrizes alcançam a escola? Por meio do PPP, tá vendo? Toda essa contextualização para você perceber como é que o PPP se vincula a todas as outras políticas, aos macroplanejamentos, às ações mais amplas que nós temos no Estado brasileiro, nos municípios e tudo mais, ok? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, pode perguntar aqui. Eu acho que agora sim fica uma síntese bem tranquila de tudo que a gente falou até agora, né? De uma forma bem sintética, a gente consegue, olha, então é isso. Então, tudo aquilo, o PNE, quer dizer, isso tudo para a gente contextualizar que o PPP ele é produto de todo um esforço de âmbito nacional que vai desaguar lá na escola. Ok? Dá aqui um ok para mim, para ver se está tudo. Também gostei, gente. Esse é de minha autoria, você crê? Né? Até me senti muito inteligente de conseguir fazer, porque eu não vi em outro lugar. E aí, desde que eu consegui chegar a essa síntese,
eu falei assim, nossa, eu tenho que passar isso para os alunos, porque fica muito fácil da gente entender, né, que o projeto político-pedagógico, como fruto de uma intencionalidade, como fruto de uma historicidade, né, como fruto de um esforço coletivo, né, de movimentos, né, sociais. Então, ele fica muito claro aqui. Então, vamos lá. Esse mapa vai estar com vocês, tá? Esse mapa vai estar com vocês no material que eu vou disponibilizar, tá? E a avaliação? Né? Então, nós falamos do planejamento. Dei para vocês uma palhinha do planejamento, tá, gente? Não falei nada para vocês especificamente, só contextualizei o planejamento, mas não entrei ainda no Plano Municipal de Educação, não entrei nas tendências que vão dar o rumo, vão dar o tom do planejamento, não entrei em nada disso, porque são assuntos muito amplos e profundos, né? E nas avaliações que a gente tem acompanhado nos concursos públicos, são assuntos que são muito abordados, né? As questões, né, caem muito. E quanto mais eu consigo entender esse contexto mais geral, mais chances eu tenho de acertar. Mais chance do que aquela pessoa que entende o planejamento de uma forma fragmentada, a avaliação de outra forma fragmentada. Então, vamos ver a avaliação. Então, há várias concepções de avaliação. Então, eu tenho a avaliação como monitoramento, como produto, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, formativa, mediadora, transformadora. Quem está comigo aqui desde o início e nós conversamos sobre o edital, coloca aqui para mim, fazendo o favor, qual é o tipo de avaliação que BH adota, de acordo com o item e com os objetivos do item de avaliação que estão colocados lá no edital. Vamos ver. Sim, as aulas online antes, Aline, tá? Ô, Anne, não exatamente hoje, porque hoje eu estou falando de um modo mais geral. Agora, na aula mesmo, quando nós iniciarmos o curso, eu vou falar específico, tá bom? Vou falar específico. Vou retomar essa questão da contextualização, mas eu vou falar mais específico, tá? Vamos lá. Isso, Ana, Ariadna, Juliana, Daniele, Ariadne, qualitativa, formativa, inclusive formativa, Fernanda, formativa, inclusiva, isso. Olha, você já processual, isso. Então, tudo aquilo, todo tipo de avaliação que faz parte de um processo qualitativo, formativo, é aquilo que é o tipo de avaliação da PBH, tá? Então, nós vamos ter a avaliação com qualitativa, formativa, mediadora e transformadora. Mas nós teremos também a avaliação como monitoramento. Entendeu, gente? Por quê? Porque o monitoramento, inclusiva, sim. Ah, não, você está falando outra coisa, Nájila. O monitoramento é no sentido de ver se os resultados, se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Então, essa avaliação como monitoramento, que a gente vai chamar de avaliação processual. A avaliação processual é essa avaliação de monitoramento, tá? A avaliação formativa, ela também está nesse processo de monitoramento, que é aquela avaliação que o professor, ele propõe
ele acompanha o aluno e o aluno consegue pensar sobre a sua própria aprendizagem, ele consegue dar conta daquilo que ele aprende, daquilo que ele não aprende, e o professor consegue ajudá-lo. E ele consegue fazer isso a partir desse monitoramento, desse acompanhamento, tá? Monitoramento no sentido de acompanhamento, tá? Então, vamos pensar qual é o sistema que nós temos hoje de avaliação, tá? No Brasil, né? Qual que é o sistema que hoje funciona para construção de indicadores de qualidade ou monitoramento da aprendizagem e, inclusive, esses indicadores são usados para os sistemas de educação, para as políticas, inclusive públicas nacionais, e também são levadas esses indicadores para o âmbito internacional. Então, nós temos o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, que são as avaliações de larga escala ou sistêmicas. Nós temos algumas avaliações sistêmicas. Nós temos o SAEB, que era antiga, né? Estou falando antiga, porque em 2020, em plena pandemia, houve uma modificação do SAEB, né? O SAEB antes tinha o nome de ANEB e ANRESC. Agora caiu por terra, não tem mais ANEB nem ANRESC. Eu tenho agora só SAEB. E a ANRESC e a ANEB se dividiu em Prova Brasil. Prova Brasil, primeiro, que acontecia no 3º ano, no 5º ano e no 9º ano. Não, desculpa. É isso mesmo, né, gente? No quinto ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Essa era a Prova Brasil. E tinha o PROEB. Agora, não será mais assim. Agora, a ideia é que seja apenas a nomenclatura SAEB. E, em vez de ser apenas nesses 3 anos, o SAEB vai acontecer a partir do 2º ano. Então, eu tenho SAEB do 2º ano, SAEB do 3º ano, SAEB do 4º ano, SAEB do 5º, até chegar ao 9º ano e depois até chegar no 3º ano do ensino médio, tá? Já tem 20 anos que esse sistema, né, ele tá acontecendo, ele tá sendo desenvolvido, já passou por várias transformações, por várias modificações, principalmente com a construção dos indicadores socioeconômicos, né, para que esses resultados eles sejam contextualizados, a organização de questionários que traz uma realidade da gestão da escola, da situação, do contexto desses alunos. Então, tem passado por várias modificações esse processo, né? Quais são os objetivos, né, de uma avaliação em larga escala? Então, o Enem também é um exemplo de uma avaliação de larga escala. O Enseja é uma avaliação também de larga escala, tá? Então, o objetivo dela é oferecer subsídios para a formulação e a reformulação e o monitoramento de políticas públicas. Então, por exemplo, Belo Horizonte passa pelo SAEB, né? Toda Belo Horizonte vai fazer, todos os alunos terão acesso ao SAEB. Quando os resultados saem, o sistema, o município, ele começa a projetar, a visualizar como está o município, né, a qualidade das suas escolas em relação ao próprio município, as regiões que estão mais vulneráveis, as escolas que estão mais vulneráveis, onde precisa ter um cuidado especial, um investimento maior. Mas, ao mesmo tempo, você tem como comparar o município com outros municípios do mesmo estado e tem como comparar o estado com outros estados. Então, é uma avaliação que, a princípio, servia era uma base para o
sistema. Mas ela não deixou de criar um ranking, né? Por exemplo, você vê aí as propagandas, né, do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então você vê, Minas Gerais, um dos maiores IDEBs, ou o maior IDEB do Brasil nos anos iniciais. Belo Horizonte, então, Contagem. Então, de vez em quando saíam essas propagandas, porque não deixa também de ser um ranking. Os objetivos, né, além de oferecer esses subsídios, né, porque é uma avaliação que vai monitorar, que vai indicar, ela vai indicar os problemas e as diferenças regionais de ensino, né? Se a BNCC ela vem com o discurso de direitos de aprendizagem e que esses direitos sejam observados em todos os níveis, em todas as regiões brasileiras, que todas as crianças tenham acesso a esses direitos, então eu tenho que identificar essas diferenças regionais para trabalhar com políticas equitativas, para que essas crianças de fato sejam atendidas. Depois, produzir informações sobre esses contextos socioeconômicos, né, que podem influenciar o desempenho dos alunos, proporcionar aos agentes educacionais, né, principalmente aos gestores, aos secretários de educação, uma visão clara dos processos de ensino, né? Então, por exemplo, o secretário de educação aqui de BH é a Ângela Dalben, não é? A Ângela Dalben. Então, a Ângela Dalben ter uma clareza sobre como está a escola dela. E se, como vocês falaram aqui, se estiver acontecendo, né, esses 2 anos não aconteceu, mas até quando acontecia a prova Avalia BH tinha um controle interno, além da avaliação do SAEB, ele tinha um controle interno dos seus processos de gerenciamento de qualidade das suas escolas, né? BH sempre foi muito atenta a isso. E desenvolver competências técnicas e científicas na área de avaliação, ou seja, a avaliação, gente, não é o nosso foco, nem o nosso objeto de trabalho, mas a avaliação que você trabalha em larga escala, seja a elaborada para a rede de ensino pela própria BH ou elaborada pelo INEP, são avaliações que ela tem uma determinada estrutura técnica. Ela tem que observar uma determinada estrutura técnica. Não são os mesmos tipos de questões que a gente utiliza no interior da sala de aula. Então, o desenvolvimento dessas técnicas, né, os professores aprenderem essas técnicas é importante para que as instituições, na formação dos professores, possam ensinar essas técnicas de produção de avaliações. Como que é o novo SAEB? Qual que é a proposta? Então, ele foi mudado pela portaria 458 de 2020 e deveria ser iniciado agora em 2021. Como eu estou na escola, eu já recebi a notícia, pelo menos a princípio, essa mudança, né, não acontece agora. Eu já estava pensando que não daria conta dessa mudança agora de uma forma tão abrupta, né? Até por causa do retorno do presencial, da forma como foi, né? Agora que nós estamos 100% no retorno. Mas qual que é a previsão, né? Primeiro, a ideia primeiro, antes você fazia a Prova Brasil, que era o nome, né, da avaliação, e você fazia num ano a Prova Brasil e no outro ano você recebia o resultado. Agora não. Por quê? Porque o resultado era para subsidiar o sistema e não a escola e o aluno. Agora a ideia é subsidiar o sistema, a escola e as famílias. É que as avaliações sirvam também de diagnóstico,
Portanto, elas têm que ser todos os anos. Então, em vez de ser de 2 em 2 anos, elas têm que acontecer todos os anos e os resultados têm que chegar no mesmo ano para os alunos, né? E o objetivo também é consolidar a cultura da avaliação nas escolas brasileiras, tá? Então, qual é a primeira mudança? A primeira mudança, o SAEB será anual. E de forma gradativa, né, serão contemplados os alunos do segundo ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio passam a fazer. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, sexto ano, sétimo ano e oitavo ano também começam a fazer. Então, em todos os anos da educação básica. A educação infantil também já faz. Né? Já faz há algum tempo que ela faz. Só que ela faz, são os professores que respondem os questionários, né? Que são passados, que foram passados para os professores. A segunda mudança, provas digitais. Tá? Então, a partir do quinto ano, a ideia é que todas as crianças, né, no território brasileiro recebam essas provas digitais. Os aplicadores, eles são externos, então eles chegam com o tablet, mas e se não tiver internet? Não tem problema, a criança recebe esse tablet, faz a sua avaliação nesse tablet e quando esse tablet tiver acesso à internet, à conexão, de imediato esses dados caem no sistema do INEP. Entendeu? Então, todo um sistema que vai girar em torno desse processo. E assim, quando a criança pega o tablet e responde a primeira pergunta da sua prova, de uma forma randomizada, vai surgir uma outra pergunta. Essa pergunta que vai aparecer não é a mesma pergunta do colega que está do lado. Então, as provas passam a ser personalizadas, tá? Então, as provas digitais a partir do quinto ano. Do segundo, terceiro e quarto ano, ainda em papel, tá? Então, esses equipamentos digitais serão disponibilizados pelo MEC. A terceira mudança é essa que eu disse para vocês, que é essa prova personalizada, que com a questão do aparelho digital fica mais fácil esse sorteio. A quarta mudança é que no SAEB virão também questões abertas, né? Então, a gente vê agora o concurso, né? O concurso, e no concurso, essas questões abertas, as questões dissertativas, e a gente vê agora no SAEB, né? Quer dizer, uma tendência de quê, gente? A gente vê a leitura, a interpretação, a capacidade de síntese, a argumentação das pessoas. Então, o SAEB traz essa mudança também. A quinta mudança é que os resultados lá no ensino médio. Então, o aluno faz o SAEB no primeiro ano, ele faz o SAEB no segundo ano e no terceiro, e esses resultados do primeiro, do segundo e do terceiro pode gerar para ele o que a gente fala do Enem seriado, e pode servir para ele entrar na universidade. Então, se ele tem uma pontuação alta no curso que ele quer entrar, ele pode entrar com essa pontuação. Ou ele pode fazer o Enem normal. Então, ele tem duas formas agora de entrar para a faculdade, para a universidade. Por meio do Enem seriado, ou seja, também é uma tentativa do governo de melhorar a qualidade do ensino médio, né? E o Enem normal também, tá? Então, essas duas possibilidades. A sexta mudança, que é a questão da matriz, toda a matriz, né? Se você entrar lá no INEP, nas matrizes de referência do SAEB, né, você verá que elas já estão reformuladas atendendo a BNCC, tá? Então, sendo reformulada,
A sétima mudança, as escolas particulares obrigatoriamente agora participarão do SAEB, porque até então elas não eram obrigadas a participar e para participar elas tinham que pagar pela sua participação. Agora não, agora de uma forma obrigatória elas estarão compondo esse processo, tá? E a oitava mudança é que a matriz de referência, né? Perdão, gente. A sexta mudança é a reformulação da matriz de referência do Enem, que vai ser mudada. E na oitava mudança é a matriz de referência do SAEB, do ensino, da educação básica, tá? Do ensino fundamental, que também vai ser mudada e essa produção, né, de itens vai ser feita de forma colaborativa, chamando pessoas, né, dos estados e dos municípios indo para o INEP, recebendo capacitação para a elaboração dessa matriz de referência. São as questões abertas. Deixa eu olhar para você. Isso, são as questões abertas, a quarta mudança, também? Ok. Ok? Ok. Pois é, pessoal. Aqui agora, eu estou aqui disponível para atender as dúvidas de vocês, né? Então, hoje, eu quis, na verdade, mostrar para vocês, né, essas conexões que existem, né, entre esses assuntos, né, entre o planejamento, entre a avaliação, como que esses processos eles estão altamente interconectados, como que eles chegam lá no chão da escola, as principais mudanças, né? Como que o município de PBH pensa num edital totalmente diferenciado dos anteriores, né? Tanto em relação, diferente em relação aos próprios editais, né? Seus, né? E aos editais das outras redes que nós temos participado até hoje, de Contagem, de Betim, né? Ou seja, ele aponta para nós um determinado perfil de professor que ele deseja que entre nessa rede, e aí é muito importante que a gente esteja muito atento para essas nuances que estão colocados ali naqueles itens e nos objetivos dos itens, e como que é importante, no momento que a gente está discutindo, né, a gente for discutir as obras específicas, né, do planejamento, de todas as obras específicas, que você esteja atento, né, porque uma das coisas que a gente gosta de dizer, olha, a gente presta atenção, se cair assim na prova, ou um item disso ou daquilo, preste atenção, porque isso aqui você tem que pensar num contexto tal, tal, tal. A gente ajuda vocês, eu vou trazer também algumas questões para a gente resolver juntas aqui no momento do curso, né? Então, cada aula eu trago umas 2 ou 3 questões para nós analisarmos juntos, e aquela promessa que eu fiz, né, de colocar para vocês com antecedência o material, porque se você quiser colocar, imprimir esse material para fazer as anotações, né, no próprio material, fica mais fácil para você. O importante, gente, agora é você respirar fundo e pensar que uma vaga é sua. Tem muitas vagas, você não precisa de todas, você precisa apenas de uma. Então, você precisa estudar, você precisa, pega, né, se você conseguir todo dia estudar
que seja meia hora. O podcast também, ele ajuda muito. Se você gravar as aulas e colocar no carro, colocar no seu celular, colocar no seu fone, na hora que você estiver dirigindo, na hora que você estiver na sua casa, fazendo o seu serviço de casa, fazendo uma comida, ou seja, o momento que você estiver ouvindo, isso também ajuda muito. É um processo que eu gosto muito de usar. Eu também gosto muito de usar esse processo de pegar o material, imprimir e fazer anotações. Porque os professores, em geral, quando eles vão dar as aulas, eles falam muitas coisas que não estão no material. Não é verdade, gente? Porque, claro que tem que falar coisas que não estão no material. Porque senão não precisava escutar a aula dele, né? Era só pegar o material e ler. Então, isso é uma dica interessante. Quando eu fiz o concurso de Betim, eram quase 100 pessoas por uma vaga, né, da função que eu concorri. Como que eu fiz? Eu peguei todas as bibliografias, eu resumi todas as bibliografias. Eu peguei todas as bibliografias, não tinha esse acesso, né, gente, há 25 anos, de cursos, para fazer cursos da forma como a gente tem, e os cursos tinham uma qualidade muito questionável. Então, eu tirei xerox, também não tinha dinheiro para comprar todas essas literaturas, não tinha acesso à internet, a computador, tudo muito mais difícil, mas eu consegui os xerox. Então, eu resumi e eu utilizava uma paleta de cores. Caneta vermelha significava uma coisa, caneta azul outra, caneta verde. E aí eu ia fazendo as anotações, fazendo os meus resumos, usando essas cores diferentes. E fato é que eu estudei todas as bibliografias fazendo esse trabalho. Esse é um estilo de aprendizagem, né? Eu gosto muito também de ouvir mais de uma vez, porque às vezes você ouve uma vez e ok, ótimo, mas passa alguma coisa despercebida. E quando você ouve uma segunda vez, aquilo fica. E querendo ou não, você acha assim, nossa, eu não estou aprendendo nada. Mas quando você se vê diante de uma situação, você se apropria, você mobiliza aqueles conhecimentos e você vê que você sabe sim, tá? Sim, as próximas aulas já são objetivas, a gente já começa, tá, Bárbara, com uma daquelas, no caso eu vou trabalhar planejamento, eu já vou trabalhar com o Celso Vasconcelos, né, aquelas duas obras, vou começar por ele, ou vou começar por Paulo Freire. Tem também a obra do Lucchesi, que são as tendências. Então, eu vou trabalhar especificamente com as obras da referência bibliográfica, tá? Agora é só um momento para vocês conhecerem, na verdade, o nosso estilo de ensino, para vocês conhecerem a forma como que a gente lida, né, com o conhecimento, como que a gente explora o conhecimento, para ver se vocês vão identificar-se conosco também, né, gente? Porque tem uma questão de identificação, né? Às vezes vocês falam assim, não gostei do jeito que ela explica, do jeito que ela fala. Tem uma questão de identificação, a gente sabe disso. Então, esse é um momento para você conhecer um pouco do trabalho e ter a liberdade de fazer a sua escolha, tá? Então, no próximo edital, a gente já vai fazer diretamente, já vamos no dia 20, que é o início do curso, de fato, né, formal, início do curso formal, nós já vamos direto para a bibliografia básica. Mais alguma? Mais alguma? Amanhã vai ter a aula com a Rosane, não é? E amanhã também será... A Rosane, ela que montou, né, ela que montou a aula, vai conseguir, ela que montou toda essa proposta, ela vai conseguir falar mais sobre a estrutura do curso para vocês, tá?
Ela vai explicar mais para vocês como que são as aulas, como que estão organizadas as aulas, quantos módulos aulas de cada item. Ela consegue dizer isso para vocês amanhã. Inclusive, vou ligar para ela e vou dizer dessa demanda de vocês, né? Que vocês querem saber como que serão divididas essas aulas, ok? Eu falo com elas, tá? E vocês vão gostar muito da Rosane. Sim, Ana, eu vou disponibilizar para vocês, já vou deixar aqui. Vou chamar a Silvia. Silvia, como é que nós vamos fazer o nosso sorteio? Vem cá falar comigo. E eu quero que você fale também como é que eu vou disponibilizar os slides. Vamos lá, a Valéria já está pedindo. A da Rosane também será comum, tá? Todas essas aulas gratuitas que nós estamos fazendo é comum a todos os cargos. Então, são temas gerais, né? Gerais no sentido de que a gente está trabalhando avaliação e está trabalhando planejamento hoje, a Consuelo deve ter trabalhado legislação, a Rosane deve trabalhar currículo, só para vocês conhecerem mais ou menos o perfil do curso, analisar, avaliar o conhecimento dos professores em relação àquilo que está proposto, tá? E eu vou pedir amanhã a Rosane para explicar de uma forma mais específica a estrutura do curso para vocês, tá bom? Ah, você foi aluna dela também, né? Ótimo, Cristiane. Vamos ver. Isso, ela é fantástica, né? Ela e Consuelo somos amigas há 20 anos, gente. Já tem muito tempo, né? A gente até adivinha já, quando a gente está fazendo o curso juntos, o que uma e a outra vão trabalhar. Silvia do céu, estou esperando você, Silvia. Como que vai ser esse sorteio? O pessoal está querendo saber. Estou esperando o sorteio. Sim. Tá. Tá. Vocês vão aguardar só um pouquinho que o sorteio. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Elisângela. Aqui. Vai aparecer a tela, aguarde. Fique aí e vai fazer o sorteio. Vai aparecer, tá? Continua aí, não saiam não. Não saiam não, continuem aí que vai aparecer o sorteio. Gente, aí nós vamos sortear agora. Aqui, não, a EJA não tem Saeb não, tá bom? Vamos lá, e aí? Primeiro
primeiro sorteado, Soraya Damasceno. Uhul! Soraya com a primeira apostila. Fala aqui, Soraya. Uhul, eu ganhei. Como que ele vai pegar? Você vem aqui no curso e pega. Qual que é a outra? Soraya Damasceno. Soraya Damasceno. Vamos lá, a outra. 2, 1 e... Paula Antunes, Soraya Damasceno e Paula Antunes. Parabéns para vocês. Que vocês aproveitem muito esse material, muito sucesso para vocês. Sábado, amanhã vocês têm a Rosane. Já vou falar com ela de todo esse material que vocês querem, do detalhamento do curso. Ela vai trazer para vocês esse material para explicar. Fiquem com ela que ela é excepcional e ela vai trazer uma série de questões para vocês refletirem também. Beijo, fiquem com Deus. Excelente final de semana.